Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, voltamos aí, a prova disso é que o vizinho de cima já tá fazendo reforma de novo. Então, se você ouvir alguma coisa, sabe que não é culpa minha, tá? Olha, imagina só esse cenário. Você tem aquele amigo da turma que sempre faz o Pix certinho, não gasta além da conta, vive dizendo que não pode estourar o orçamento, aí do nada ele chega na mesa do bar e solta: Galera, hoje é por minha conta, vamos pedir tudo, vai rodízio, sobremesa e ainda pago Uber de volta pra vocês. Pois é, esse amigo aí agora se chama Alemanha. Depois de anos fazendo pose de responsável, segurando a carteira da Europa e dizendo: Gente, foco, disciplina fiscal pra todo mundo, por favor. os alemães decidiram meter o pé no acelerador e abrir a carteira como nunca. Centenas de bilhões de euros para defesa, infraestrutura e o que mais precisar para o país seguir em frente. Mas calma que isso não é só uma empolgação ou crise de meia-idade. Tem um motivo muito claro para essa virada histórica. O clima do mundo, ele não tá muito bom. E a proteção dos Estados Unidos está balançando e a Alemanha resolveu que, se depender dela, a conta de segurança vai ser paga. Hoje eu vou explicar como que esse pacote bilionário pode mudar o jogo para a Europa inteira. E olha só também, a Novo Nordisk resolveu abrir a lojinha própria e está vendendo o remédio das estrelas com desconto direto para o público. Sim, deu a louca no gerente dinamarquês. E claro, isso só aumenta a treta com a concorrente Eli Lilly, que já tinha puxado essa moda de venda direta. Então bora entender como que essas gigantes estão disputando seu antes, durante e depois da dieta, e o que muda pro seu bolso. Ou pra aquele seu amigo que vive perguntando, será que compensa entrar nesse negócio de Ozempic? Bora pro episódio, mas antes disso, lembrando que você deve seguir a gente. Pois é, você é obrigado a seguir a gente. Se você não seguir a gente, não sei o que eu posso falar, mas entra no nosso perfil aí do Spotify e siga a gente para ter notícias diárias. As notícias mais importantes de negócios e economia do Brasil e do mundo tá todo dia aqui no Caminho Diário, então segue a gente. Lembrando também que tem a nossa playlist exclusiva, a Trilha do Dia, que você encontra aqui na descrição do episódio, é só clicar lá e você vai ter acesso. Bora lá. A Alemanha está prestes a dar aquela guinada histórica na forma como lida com o dinheiro público, especialmente quando o assunto é defesa e infraestrutura. O país que sempre foi super rigoroso com suas finanças e evitava dívidas a qualquer custo, agora vai simplesmente liberar centenas de bilhões de euros para investir nessas áreas. Quem anunciou isso foi Friedrich Merz, que está prestes a virar o novo chanceler da Alemanha. Ele contou que o governo vai até mudar a constituição do país, isso para permitir que os gastos com defesa e segurança fiquem de fora do limite tradicional de despesas. A ideia, segundo ele, é fazer o que for preciso para proteger a Alemanha e fortalecer a segurança da Europa. Além de gastar mais com defesa, os principais partidos do país também concordaram em criar um fundo de 500 bilhões de euros, que são cerca de 528 bilhões de dólares, isso para investir em coisas importantes como transporte público, rede de energia e também moradia. Mas por que essa pressa toda? Bom, tudo isso acontece no momento em que os Estados Unidos, agora liderados por Donald Trump novamente, decidiram interromper a ajuda militar que vinham dando para a Ucrânia, que é aquele país que ainda está lutando contra a invasão russa, caso você não se lembre. Com os Estados Unidos se afastando desse papel aí de protetor da Europa, os países do continente precisam correr atrás para reforçar suas próprias defesas. Isso significa que a conta vai ficar pesada para os europeus. A expectativa é que sejam necessários trilhões de euros para garantir a segurança do continente. E a Alemanha, que é a maior economia da Europa, caso você não saiba, está liderando esse movimento. Logo após o anúncio desse mega pacote de investimentos, o euro, que é a moeda usada na maioria dos países da União Europeia, subiu para o maior valor em 3 meses, porque investidores ficaram animados com a ideia de que esse dinheiro todo possa dar um gás na economia europeia, que anda meio parada. Por outro lado, pode guardar seu passaporte vermelho aí, calma. Os juros dos títulos alemães subiram. Isso acontece porque quando o governo promete gastar muito, o mercado já começa a esperar que ele também vá pegar mais dinheiro emprestado para bancar toda essa história. Além do impacto interno, essa decisão da Alemanha também mexe com a União Europeia como um todo. Vale lembrar que Berlim sempre foi uma das vozes mais duras contra aumentar gastos públicos e agora está puxando a fila para que todos façam justamente isso.
Inclusive, nessa semana, líderes dos 27 países da União Europeia vão se reunir para discutir como seguir esse mesmo caminho e aumentar os investimentos militares do bloco. A União Europeia já respondeu à situação lançando a ideia de pegar emprestado 150 bilhões de euros para reforçar a defesa. E mais, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que quer criar um esquema que permita aos países investirem 650 bilhões de euros extras, isso em defesa nos próximos 4 anos, sem que isso pese nas regras fiscais que costumam limitar os gastos públicos. Esse movimento da Alemanha e da União Europeia acontece no momento em que o clima político mundial tá meio complicado. Trump voltou ao poder nos Estados Unidos, prometendo rever acordos comerciais e até colocou tarifas contra parceiros como Canadá, México e China, além também de ameaçar a própria Europa. E o apoio dele à Ucrânia, que já estava balançado, vamos combinar, ele foi cortado de vez na semana passada, isso depois de uma reunião tensa com o presidente ucraniano Zelensky. Por isso, para muitos líderes europeus, não tem mais como esperar. Lars Klingbeil, que lidera o partido rival de Merz na Alemanha, disse que investir em uma Europa forte e segura talvez seja a missão mais importante da geração dele. No fim de semana, vários líderes europeus se reuniram em Londres para reforçar o apoio à Ucrânia e também prometeram acelerar os investimentos militares em seus próprios países. Enquanto isso, na Alemanha, a correria agora é para aprovar essas mudanças antes que o novo parlamento comece a trabalhar oficialmente nas próximas semanas. Isso porque, se deixarem para depois, talvez não consigam a maioria necessária para aprovar uma mudança tão grande assim na Constituição. O objetivo de Merz é formar seu governo até meados de abril e colocar em prática esse plano ambicioso que promete não só proteger a Europa, mas também dar a chacoalhada na economia da Alemanha, que anda meio parado faz uns 2 anos aí. Bom, e segundo especialistas, se alguém tem capacidade financeira para liderar esse tipo de investimento agora, é a própria Alemanha. E ao que tudo indica, chegou a hora deles agirem. E bora falar de remédio. Olha só quem entrou no joguinho de venda direta, a Novo Nordisk, a dona do famoso Wegovy, aquele remédio lá para perda de peso que virou febre nos Estados Unidos. Seguindo os passos da rival Eli Lilly, a Novo resolveu cortar caminho e vender o medicamento direto para o consumidor com desconto. Agora, quem não tem seguro ou quem tem um plano que não cobre remédios para obesidade, pode comprar o Wegovy por $499 por mês, que é bem mais barato que o preço cheio que passava de $1.300. O movimento acontece porque, além da demanda gigantesca, rolou também uma onda de pessoas, recorrendo a versões manipuladas desses medicamentos, que apesar de serem mais baratas, eles não, têm aquele mesmo controle de qualidade. E claro que isso acendeu o alerta das grandes farmacêuticas que não querem perder essa fatia do mercado. A Eli Lilly já tinha feito isso com o Zepbound, que é o concorrente direto do Wegovy. Agora a Novo entra no esquema com a NovoCare Pharmacy, que é uma plataforma online que facilita essa venda com receita médica numa tentativa de manter o público dentro do ambiente oficial e não lá na farmácia de manipulação ou no site de assinatura. Mas, olha só, tem um detalhe. Enquanto a Eli Lilly dá aquela ajudinha para quem nem receita tem, conectando o paciente a médicos virtuais, a Novo só vende para quem já tem a receita em mãos. Ou seja, pode ser um pouquinho menos prático, mas ainda assim um baita avanço para quem estava sem acesso. E por falar em preço, essa briga promete lá nos Estados Unidos. A Eli Lilly já até baixou os valores do Zepbound para competir, com doses a partir de $349, e do outro lado a pressão está aumentando porque tanto o Wegovy quanto o Ozempic já estão na mira do governo americano para aquelas negociações de preços que prometem cortar os custos públicos com esses medicamentos. Ou seja, depois da moda do desconto na farmácia, agora a moda é desconto direto da fábrica. E no fim das contas, quem ganha, pelo menos por enquanto, é quem quer emagrecer e não conseguir pagar esses valores absurdos. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Uau! E bora dar uma lida rápida nos comentários do último episódio. Guilherme Limone disse: eu também assisti até o fim do Oscar só pelo Brasil. E claro, porque segunda era carnaval, não precisava acordar cedo. Justíssimo. Justíssimo. Camila Bel diz: agora o ano começou. Acordei cedo pra fazer uma caminhada e tô escutando o podcast. Muito bem, Camila, espero que você mantenha essa rotina aí de ouvir o podcast. Da caminhada, você que sabe. Belona diz: espero que tenham tido um bom feriado de carnaval. Infelizmente, trabalhei nesses dias. Senti falta do big beijo no final do podcast. Acho que eu esqueci de colocar no último. Belona, um big beijo e sinto muito, espero que você consiga folgar logo menos.
Thiago Martinez disse: Primo Alan, estou te ouvindo de Vancouver, Canadá. Sobre as tarifas do Trump, é interessante como isso fez o patriotismo crescer por aqui. Antes mesmo do Canadá impor tarifas sobre produtos americanos, a população já havia parado de frequentar Starbucks, viajar para os Estados Unidos e consumir produtos americanos. Nos mercados e até nos liquor stores, há bandeiras do Canadá nas prateleiras para indicar quais produtos são feitos aqui. Essas tarifas vão ser ruins. Olha só, interessante essa perspectiva. Obrigado por compartilhar com a gente, Thiago. E Gabriel Godoy comentou assim: muito bom. Eu não sei do que você está se referindo, mas obrigado. Pelo menos não foi muito ruim. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.